Então, dando continuidade ao nosso planejamento, né, que a gente fez em conjunto com o professor André, o professor Creiton e o professor Nilmar. Eu sou o professor Fábio Luiz e hoje vou falar um pouquinho sobre problemas iniciais de funções afins. Então a gente vai ver algumas situações para tentar descobrir qual é a regra que rege aquela situação e a partir daí a gente vai entender melhor como é que funciona a função afim. Então, aí para entender melhor o conceito de função afim, sem a gente perceber, a gente está todo dia relacionando grandezas, mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, eu vou fazer uma prova de matemática, a prova vale 10 e ela é composta de 5 questões. Então, cada questão vale 2 pontos. Aí você faz a prova, sai da prova, diz, eita, acertei 3 questões, então vou tirar 6 na prova. Então a gente está relacionando duas grandezas, que é a quantidade de questões que eu acertei na prova com a nota que eu vou tirar. Outras grandezas que são comuns da gente relacionar: número de quilômetros percorridos com determinada quantidade de combustível gasto. Ah, meu carro faz 10 quilômetros com 1 litro. Ah, minha moto faz 30 quilômetros com 1 litro. Então a gente faz sempre essa correspondência entre essas duas grandezas. Valor pago pela quantidade de canetas. Ah, uma caneta vale R$2, vou comprar 10, então vou pagar 20. Eu estou relacionando o valor que eu vou pagar com a quantidade de canetas que eu irei comprar. E aí, como nesse tópico a gente vai tratar de problemas iniciais da função afim, eu resolvi colocar um problema bem bacana que costuma aparecer nas Olimpíadas de Matemática, que são problemas bem curiosos, né? O problema diz o seguinte: um garoto brinca de arrumar palitos, fazendo uma sequência de quadrados como na figura. Se ele fez n quadrados, quantos palitos ele utilizou? E aí tem a nossa figurinha, né? Por exemplo, nesse primeiro quadrado, quantos palitos o aluno utilizou? Se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para fazer um quadrado, ele utiliza 5 palitos. Eu vou colocar uma correspondência, né? Número de quadrados com o número de palitos. Então, vamos lá. A gente contou que para fazer um quadrado, o garoto utiliza quantos palitos? Ah, utiliza 5 palitos. A pergunta é se ele fez n quadrados. Mas para entender o que acontece quando ele faz o enésimo quadrado, a gente precisa ir fazendo passo a passo. Então, vamos lá. Quando ele faz 2 quadrados, quantos palitos ele utilizou? Aí é que está a questão. No primeiro quadrado, ele utilizou 5 palitos. Vamos para o segundo quadrado. Aí, teoricamente, teriam 5 palitos também, certo? Porque é o mesmo formato do primeiro quadrado. 4 palitos assim e 1 palito na diagonal. Mas, se você perceber, ao montar esse segundo quadrado, o aluno já está contando esse palito do quadrado anterior 2 vezes. Então, se eu contar 5 quadrados aqui e 5 quadrados aqui, eu estaria contando esse palito 2 vezes. Então, a minha contagem estaria errada. Ou seja, no primeiro quadrado tinha 5 palitos. Quando ele formar o segundo quadrado, na verdade, ao todo não tem 10 palitos, mas tem 9 palitos. Porque aqui tinha 5, aí esquece esse palito agora. 6, 7, 8, 9. Então, para fazer 2 quadrados, ele utilizou 9 palitos. Para fazer 3 quadrados, o que acontece? Para fazer 2 tinha 8, aí 9, 10, 11, 12, 13. Perceba que para fazer 3 palitos, 3 quadrados, ele utilizou 13 palitos. Por quê? Porque aqui tinha 9, aí eu vou contar 10, 11, 12, 13. Esse palito eu já não vou contar mais. Beleza? Então, o que é a função afim ajuda a gente? Perceba que esse processo pode ser muito longo à medida que esse número de quadrados aumente consideravelmente. Então, se eu quiser encontrar um quarto quadrado, por exemplo, eu poderia contar assim? Poderia.
se vocês perceberam, a partir do primeiro, a cada novo quadrado eu estou aumentando 4 palitos. Então 5 mais 4, 9, mais 4, 13. Então o outro teria 17. Mas o que a gente quer? Encontrar uma equação para quando ele resolver contar os palitos de n quadrados. Se você perceber, quando eu fizer n quadrados, a minha relação na verdade é 4n mais 1. Ah, da onde que eu achei esse 4n mais 1? Ó, no primeiro quadrado eu tinha 5 palitos. Ou seja, quadrado 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então eu teria 5 palitos. Beleza? Aí, como é que eu achei 9 palitos no segundo quadrado? Ó, 4 vezes 2, que é o número de quadrados, 8, mais 1, 9. O que é o nosso terceiro quadrado? 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. O nosso quarto quadrado, ó, 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Então, na verdade, eu vou sempre multiplicar o número de palitos por 4 e somar de uma unidade. E aí, para a gente entender melhor, né, esses problemas iniciais, eu coloquei outro problema aqui bem interessante. O problema diz o seguinte. Um aluno do IFP Campus Floriano comprou um celular por R$1.000. A cada mês, o celular desvaloriza-se R$50. Encontre uma expressão que relacione o preço do celular X meses após a compra. Quanto custará 10 meses depois? Então, na verdade, a primeira coisa que a gente deve fazer é entender o problema. Ou seja, se eu compro o celular por um preço X, eu sei que com o tempo ele vai desvalorizando. Desvalorizando por quê? Ah, por causa do uso, ou eu estou derrubando ele, ou por infinitos motivos, beleza? E aí, como é que a gente pode estar resolvendo esse probleminha? Tem algumas maneiras, né? Então a gente resolve fazendo uma tabelinha mês a mês, ou então a gente tenta encontrar uma expressão para resolver. A expressão vocês vão ver depois que ela torna a conta um pouco mais rápida. Mas como é que a gente pode estar fazendo isso? Eu vou chamar de Y o preço do celular e de X quantos meses se passaram após a compra, beleza? Só para a gente não ficar escrevendo esses valores. Então eu tenho duas variáveis e aí eu posso relacionar essas duas variáveis através de uma tabela. Em uma coluna eu vou colocar o número de meses e na outra preço do celular. Então no instante que eu comprei o celular, eu vou chamar isso de mês 0. Por quê? Porque não se passou nem um dia após a compra. Ou seja, eu comprei o celular agora, então eu vou chamar de mês 0. E agora ele custa R$1.000. Só que eu sei que a cada mês que se passa, o celular desvaloriza R$50. Então quando se passar um mês, o celular que antes valia 1.000, ele vai diminuir R$50. Ou seja, 1.000 menos 50. 1.000 menos 50, 950. Se passarem 2 meses, quanto valerá o celular? Valerá R$50 a menos do que valia no mês anterior. 950 menos 50, 900. Perceba que do valor inicial, 1.000 menos 50, 950. Aqui diminuiu R$100, ou seja, é 1.000 menos 50 vezes 2. Por quê? Porque se passaram 2 meses. E assim sucessivamente. Então, se eu quiser saber quanto o celular desvalorizou 5 meses após, ou eu faria a tabelinha até o 5º mês, ou eu perceber o seguinte, que independente da quantidade de meses, eu consigo encontrar uma expressão que relaciona o valor do celular X meses após a compra. De que forma? Eu comecei pelo valor 1.000, não foi? Ou seja, o meu valor inicial era 1.000, ou seja, o preço do celular, que eu chamei de Y, é igual a 1.000, que é o valor inicial. Como ele vai desvalorizando, sinal de menos. Ele desvaloriza quanto?
R$ 50 a cada mês. Ou seja, 1.000 menos 50 vezes X. Primeiro no mês 0. 1.000 menos 50 vezes 0. Que dá 1.000. No mês 1. 1.000 menos 50 vezes 1. 50 vezes 1, 50. 1.000 menos 50, 950. Beleza? Então, essa expressão eu consigo relacionar mês a mês. Aí, se eu quiser saber quanto custa 10 meses depois, simples. É só substituir o x por 10. Então, 1.000 menos 50 vezes 10. Ó, 1.000 menos 50 vezes 10. 1.000 menos 50 vezes 10, 500. 1.000 menos 500, R$ 500. Então, no quinto mês, o celular estará valendo R$ 500. Nem sempre a gente vai ter que encontrar a expressão. Ó. Tem questões que traz a expressão já. Como nessa aqui, da PUC de Minas Gerais. Em certa cidade, durante os 10 primeiros dias do mês de julho de 2003, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo de forma linear de acordo com a função t de t igual a menos 2t mais 18, em que t é o tempo medido em dias. Nessas condições, pode-se afirmar que no dia 8 de julho de 2003, a temperatura nessa cidade foi. E aí ele dá as alternativas: 0 graus, 2 graus, 3 graus e 4 graus. E aí, bem simples de fazer, ó. Porque se durante os 10 primeiros dias a função que rege é essa aqui, t de t igual a menos 2t mais 18, ele quer saber a temperatura no dia 8. Então, no dia 8 é o 8º dia do mês, ou seja, esse meu tzinho aqui, ó, vale quanto? Vale 8. Então, na equação, onde tiver o tzinho, vou colocar 8. Ó, t de 8 é igual a menos 2 vezes t, que é 8, mais 18. T de 8 é igual a menos 2 vezes 8, menos 16. Menos 16 mais 18. Sinais diferentes, conserva do maior módulo, que é mais, e subtrai 18 menos 16, 2. Então, a temperatura vai ser de 2 graus Celsius. Então, esses eram os problemas iniciais. Na próxima aula, o professor André vai passar a nossa função afim com a expressãozinha ax mais b, que vocês vão ver que tem esse mesmo formato aqui, beleza? Valeu!